O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Personagens de filmes, modelos nas passarelas e atores de propagandas oferecem a imagem do corpo perfeito aos olhos da sociedade contemporânea, magro. O corpo magro também traz consigo a ideia de saúde, atingida com alimentação balanceada e prática de exercícios físicos regulares. Mesmo neste contexto, ano a ano cresce o número de pessoas obesas no mundo e no Brasil, inclusive entre crianças e adolescentes. O nosso convidado de hoje, o doutor em educação, Maurício Wisniewski, se incomodou com essa contradição e começou a questionar o papel da educação na relação entre adolescentes e a alimentação. A professora do setor de educação da UFPR, Rosicler Guedert, também participa da nossa conversa. Bem-vindos ao Em Tese, obrigada por ter vindo. Obrigado, Aline, pelo convite. Obrigada, professora. Também agradeço. Obrigada, Maurício, por estar aqui contigo. Sempre um prazer. Maurício, no seu trabalho, uma das questões que você aborda é a relação do homem contemporâneo com o consumismo, né? Tudo a gente consome. Sim. Como que essa relação é levada para a mesa, ou seja, na hora que a gente come? Aline, é muito evidente que nós, no atual estágio da nossa evolução como espécie humana, nós nunca tivemos tanto para comer. Ou seja, depois da Revolução Industrial, a questão foi: temos que ter muitas coisas para comer. Então, a alimentação se tornou popular, o consumo alimentar ficou muito mais fácil. Ou seja, aquela ideia de que só se comia as frutas da estação, em determinadas épocas do ano, enfim, isso acabou. Hoje se come de tudo a todo momento, se pode comer de tudo a todo momento. E isso fez com que houvesse uma inversão. Antes as pessoas tinham rituais, tabus alimentares, e hoje os rituais e os tabus podem continuar, mas a maioria das pessoas quer comer bem porque tem tudo para comer. Ou seja, a questão da fome endêmica ainda existe, muitas pessoas ainda morrem de fome, mas a sociedade de consumo está baseada também na questão do consumo alimentar desenfreado. Se come alimentos do mundo todo, as pessoas que podem adquirir gostam de experimentar alimentos do mundo todo, de qualquer época, em qualquer momento. Então, esse consumismo alimentar, que é a diferença do consumo para o consumismo alimentar, ele tomou conta desse homem pós-moderno, dessa figura. E a consequência mais óbvia é que come-se muito, tem-se muito, então acumula-se muito também. E aí vem a obesidade. E agora, o Maurício falou sobre essa questão da obesidade, né? Que hoje se tornou um problema mundial, vários países sofrem, é uma epidemia, alguns países tratam assim, problema de saúde. Professora, como que se dá essa relação do homem de hoje, o homem contemporâneo, com o seu corpo? Que relação é essa? Então, assim como se come-se muito e come-se acesso a muitas formas de comer, nem sempre se come-se bem, né? Será que a gente se alimenta também pelas imagens? Então, que o homem moderno é hoje, né? Com tanto acesso a esse consumo, nem sempre saudável. Então, pensamos, o nosso adolescente, do que ele mais gosta? E de como ele pode viver a sua adolescência e entender os diversos gostos, ou aprender a ter outros gostos. Então, o mundo moderno, assim como os outros tempos, foram se constituindo pela cultura, pela forma de viver, hábitos, costumes. E os nossos costumes são os mais variados no mundo moderno, desde uma boa alimentação como uma má alimentação. Em relação ao corpo, nós podemos dizer que nós não temos um corpo, mas nós somos um corpo. E esse corpo não é simplesmente o corpo biológico.
e sim um corpo que está ligado a uma forma de se relacionar com o mundo, com o ser social. Então, diversas imagens de corpo também se vende, né? Assim como também se consome imagens para um corpo que não é simplesmente a magreza ou o modelo perfeito do corpo, mas como que o nosso jovem vive esse corpo e sente esse corpo. Então essas condições, sem dúvida, o trabalho do professor Maurício desperta uma leitura muito interessante para poder compreender a imagem corporal do adolescente, do jovem menino, do jovem menina, e começar a refletir se de fato ele se percebe não dentro simplesmente dos padrões de beleza, mas de como ele vive e sente o seu corpo. Esse é um grande desafio de nós professores e educadores, né, no processo todo da nossa vida, trabalhar com a formação das nossas crianças para que eles levem para os pais adultos os seus questionamentos. Eu quero comer bem e saudável. Sim. A professora falou sobre um ideal de corpo, né? Um corpo que se busca, ou que a sociedade impõe como aquilo que é o ideal para todos. Esse ideal, ele vai mudando ao longo da história, né, Maurício? Você fez esse resgate no seu trabalho. É muito interessante porque hoje a gente pode perceber que se nós olharmos para as estátuas gregas, com aqueles músculos, enfim, nós vamos ver o que as pessoas fazem todo dia na academia. A academia é um templo onde você vai se dedicar com uma disciplina quase monástica, quase do monge que vai... Narcisismo. O narcisismo. Você vai se dedicar para conseguir ficar tão perfeito quanto esses mitos, essas imagens mitológicas do corpo perfeito. E existe um mercado por trás disso. Novamente a questão do consumo. Simplesmente se exercitar não basta mais, porque a autoconstrução também é algo que vem a todo momento ficando cada vez mais precoce. Então nós temos meninas de 13 e 14 anos que pensam em colocar silicone nos seios, quando na verdade elas não terminaram o processo de formação do seu corpo ainda. E isso é preocupante do ponto de vista que essa autoconstrução, esse autoconsumismo não tem limite. Porque o perfeito nunca é alcançável. O perfeito sempre, por mais que eu esteja perfeito, vai ter alguma coisa mais perfeita que eu e que eu vou querer alcançar. Então o educar para a vida, que eu acho que é a principal missão da educação na pós-modernidade, que não é apenas educar catedraticamente, enfim, academicamente, mas sim educar para a vida, que aquele conhecimento tem uma funcionalidade na sociedade, também fazer pensar, afinal, até onde eu quero chegar? Quem é esse homem perfeito, essa mulher perfeita que eu quero ser? Então, eu acho que nesse ponto essa imagem não chega a um limite. O perfeito sempre vai ser mais do que aquilo que eu posso conseguir. Professora, e o que acontece quando eu estou bem longe de ser o perfeito? Nesse sentido, longe daquele ideal. Se a sociedade hoje exige, entre aspas, esse ideal de magreza, o que acontece comigo se eu sou, por exemplo, um adolescente obeso? O que se dá nessa relação? Então, nessa relação, as pesquisas têm avançado bastante, né? No sentido de tentar compreender como que se sente esse adolescente mediante a sua própria imagem da perfeição ou não da perfeição, ou mais ainda, da aceitação, né? Então, nós temos vários estereótipos demarcados nessa vida em sociedade e nos espaços sociais, como no caso a própria escola, na relação do pertencimento ao grupo, né? Não simplesmente das suas habilidades, mas do pertencimento ao grupo. Então, os estudos da adolescência e a escola, que é o nosso enfoque principal no trabalho do setor de educação, ele nos faz mergulhar nessas questões para poder compreender como que esse jovem escolar vive a sua condição de adolescente, podendo ele estar, né, obeso para os padrões da obesidade, ou podendo ele não ter o corpo perfeito, porque nós temos que entender que um corpo perfeito também
precisa ser compreendido nas suas grandes dimensões, como ele pode não ter, ele ser portador de uma necessidade especial e ele ter um corpo perfeito. Né? Então, como que essa imagem é trabalhada, como que esses valores são trabalhados. Então, a tua pergunta me faz me remeter a alguns autores que eu também estudei no meu trabalho e pesquiso, que é a partir de Raymond Williams, a partir também de Giraud, que nos diz o seguinte: sempre se está jovem ou velho para alguém. Aí nós poderíamos perguntar assim: sempre se está gordinho ou não gordinho para alguém? Então esse espelho, né, esse recorte desse espelho pode nos dizer assim como que ele vive aquela condição da qual ele pode se compreender como sujeito em processo de formação. Normalmente é na adolescência que há um incentivo maior, mas não só na adolescência, a reeducação alimentar. Então, qual é o espaço que a escola tem, inclusive, não só na questão da educação alimentar, mas inclusive na educação alimentar, de criar condições para que ele se encontre num processo de formação como um sujeito, né, que tem sentimentos, que tem pensamentos. O adolescente e o jovem, como ele tem essa transição, ele é um ser vivo, um ser social, cultural. Ele não é uma passagem para a vida adulta, para aquele corpo de 20 anos, de 18 anos. Ele está em formação e ele precisa viver isso intensamente. Então, esse é um grande desafio nosso, né, de poder buscar diálogos de fato e trabalhar de forma individual e coletiva para que ele possa se encontrar na condição da qual ele vive e buscar as suas melhores condições, inclusive continuando de certa forma com um padrão de corpo que não seja da magreza, mas ele pode estar bem e saudável, né? Ele pode estar magro e não ter a saúde necessária, como por exemplo, magro e ter diabetes, ou magro e ter colesterol elevado. Então, como que magro e ser autista, por exemplo, não é? Porque quando a gente fala na questão da perfeição, e o trabalho fala muito na questão da obesidade, nessa dicotomia obesidade e magreza, mas no âmbito da escola, eu tenho as crianças com deficiência. Né? Eu posso ter um autista que tem o corpo perfeito, que vai para a academia, que se exercita, e ele é autista. Nós temos atletas de renome mundial que têm síndrome de Asperger. Né? E aí, como que fica? Então, a questão da perfeição, como eu falei, é muito difícil de se atingir. Mas o que a gente quer da educação? Acho que essa é a principal dúvida. O que a gente espera que a educação propicie? A grande tomada de consciência, né, sobre o que é estar preparado para a vida. E não estar magro ou não, estar musculoso ou não, mas estar preparado para viver em sociedade. E é justamente sobre o trabalho do Maurício, os detalhes dessa pesquisa que a gente vai falar no próximo bloco. O Em Tese fala hoje da relação entre adolescência, corporeidade e educação. Estamos conversando sobre a obesidade e o papel da escola na companhia do Maurício Wisniewski, doutor em educação pela UFPR, e da professora do setor de educação também aqui da universidade, Rosicler Guedert. Bom, Maurício, no primeiro bloco a gente acabou conversando, com a professora, com você, um pouco sobre o contexto da sua pesquisa. E agora eu quero entender como funcionou essa pesquisa no campo. O que você fez, para onde você foi, como que você decidiu investigar essa relação? Sim. O assunto é muito amplo,
Mas eu precisava, por uma questão de tempo, por uma questão de foco, né, eleger alguns participantes dessa pesquisa. E o grupo inicial era bastante amplo e ele foi reduzindo até ficarmos em 30 adolescentes. 15 meninas e 15 meninos, todos com um critério de inclusão de terem sobrepeso, ou seja, estarem acima do IMC indicado, segundo a OMS, né? O índice de massa corporal deveria ser acima de 25 e eles estariam inclusos na pesquisa. As idades em torno de 13 a 17 anos, né? E esses seriam os critérios básicos, vamos dizer. Eu tive um problema de aceitação da pesquisa por parte das meninas. Foram feitos 4 chamados, 4 semanas chamando, indo até as salas de aula, e elas não compareceram. E era uma escola particular? Era uma escola particular, numa cidade aqui do interior do Paraná, e acabou ficando somente os meninos. E aí vale mais uma discussão, talvez, né, professora, sobre a questão do gênero ligado à obesidade e à corporeidade. Os meninos, eles têm uma certa tranquilidade, pelo menos esses que participaram da pesquisa, uma certa tranquilidade em lidar com a questão da obesidade e do sobrepeso. Até porque o aspecto biológico da puberdade e adolescência trabalha com os músculos do menino de forma diferente que trabalha na menina. Né? Então, a menina que ganha gordura, ganha gordurinhas na adolescência, custa entender que isso é um processo natural, biologicamente esperado dela. Já o menino não, o menino ele dá o estirão da adolescência, cresce aí 10, 15 centímetros às vezes em pouco tempo e ganha músculos. Então é claro que a adolescência acaba sendo, nessa perspectiva, mais generosa com os rapazes que com as moças, né? No sentido da adolescência, da obesidade, enfim, dos músculos. Mas as meninas tiveram mais dificuldade de chegarem até a pesquisa, enfim, acabaram que não participaram. Então, e como que funcionou a tua pesquisa? Você usou uma avaliação na forma de escalas, né? O que era isso? Utilizei algumas escalas, porque para entender a escolha alimentar, eu precisava entender quais eram os mecanismos psicológicos que levavam a essa escolha. E aí eu pensei numa questão de utilizar escalas que não são restritas à psicologia, né? Mas que são de amplo uso por educadores físicos, nutricionistas, que foram escalas adaptadas aqui para o Brasil, são de origem norte-americana, mas adaptadas aqui para o Brasil. Uma escala de impulsividade, que é a BIS-11, né? Barrett Impulsiveness Scale, que é a sigla, a escala de impulsividade, para ver se a opção em grupo que o adolescente faz por as comidas não saudáveis, os alimentos não saudáveis, era uma questão grupal, era uma questão de, eu tô nessa, eu como bem em casa, como bem no sentido como saudável na minha casa, mas quando eu saio com os meus amigos... Eu mudo meu comportamento. Exatamente, por impulsividade. Então esse foi o objetivo inicial da escala de impulsividade. E as outras são escalas que trabalham atitudes alimentares. Então, inventário de atitudes alimentares, inventário sobre o corpo mesmo, tem um que é body shape, que é sobre a questão da própria magreza, a pessoa se assustar ou não como está a sua barriga, se assustar ou não por ter comido muito e ter a consequência de engordar, ou seja, foram escalas nesse sentido. Por que escalas? Porque são instrumentos de avaliação que não dependem de uma interpretação que vai incluir personalidade, etc. Não era esse o foco da pesquisa. Eles serviram apenas como instrumentos auxiliares, né? Porque o instrumento principal foi a entrevista. A entrevista que foi muito rica no sentido de mostrar, por exemplo, apareceu nas entrevistas um termo que foi muito questionado por mim, pela banca, enfim, foi uma boa discussão, que é o comer bem. Os adolescentes obesos chegavam, mas como você se autodenomina na mesa? Eu como bem. Mas o que é comer bem? Então, essa estudo do comer bem, na verdade, quer dizer como muito, como em grande quantidade. Não bem no sentido saudável. Não bem no sentido nutricionalmente correto, mas sim bem no sentido quantidade. Como bem, então eu como bastante.
E isso foram ganhos muito interessantes das entrevistas. O Maurício falou de algumas dificuldades que ele enfrentou aí durante essa pesquisa, professora. Essas dificuldades são comuns? Quais são as dificuldades que os pesquisadores dessa área mais enfrentam? Os desafios para nós que trabalhamos com a educação e a escola abrir os espaços é que nós não podemos pensar somente em pesquisar sobre a escola, mas sim pesquisar na escola. Então, este cotidiano da vida escolar, né, que boa parte das crianças cada vez mais vivem o espaço escolar, ele precisa ter um tempo maior de aproximação, né, e não simplesmente aplicar um questionário ou aplicar uma aplicação de testes. Esse é um grande desafio. Então, para esse espaço social denominado escola, ele tem sujeitos com uma série de heterogeneidades de situações e vidas diferentes. Então, a questão que nós conversamos um pouco anterior, nos remete também a pensar que nós vivemos num espaço tão propagado da diversidade, né? Da diversidade e sim das diferenças. E esse espaço escolar é o espaço onde reúne muitos sujeitos, né? O jovem, a criança, o professor, os sujeitos escolares. Então, mergulhar nesse espaço desse cotidiano e se aproximar do escolar para refletir o enfoque que os resultados ou a análise do resultado precisa, necessita de um tempo maior. Esse é um dos grandes desafios, mas é possível. Então, nós temos, sem dúvida, cada vez mais espaços nos programas de pós-graduação, onde as pesquisas qualitativas, as pesquisas qualitativas e quantitativas, que também trabalham com dados, com estatísticas, mas que remete a uma interpretação do grupo, das amostras, para poder ter a sua relevância. Então, os estudos de casos são muito importantes, desde que eles estabeleçam relações com outros casos, com outros espaços. Então, é nesse sentido, mais do que quantidade, nós precisamos mergulhar, né, aprofundar melhor esses espaços da pesquisa. E aí nós precisamos, o pesquisador, ele precisa se despir para estar ali, né, usando um termo, né, mais genérico, se despir no sentido de esperar respostas diferentes daquilo que ele imagina. E se quem trabalha com a juventude e olha para a juventude como ele é fantástico, porque não é simplesmente surpresas de questões, mas sim o jovem e o adolescente, ele precisa de oportunidade para se expressar. E aí ele vai viver mais ainda a sua juventude, a sua adolescência, sendo obeso ou não sendo obeso. E Maurício, quais foram os principais resultados dessa sua pesquisa, da análise que você fez desses dados? O intento inicial era fazer a relação que a escolha alimentar tem com o ambiente e a corporeidade. Eu posso dizer que a gente atingiu esse objetivo. Existe sim uma relação, ainda que tímida, ainda que superficial, mas existe. Seja pelo imaginário popular, pelo senso comum, ela existe. E aí vem a proposta de que a educação tome tento para isso, a educação se direcione para isso. E aí os educadores podem dizer, mas mais essa tarefa para a escola? Além de educar, nós vamos ter que educar alimentarmente, nutricionalmente as crianças. Mas a questão é que os temas transversais dos currículos nacionais, eles prevêem que se possa trabalhar com essas questões do cotidiano, como disse a professora Rose Claire. E eu acho importantíssimo, a pesquisa trouxe esse dado, há necessidade de se fazer isso. As relações diádicas diádica é o termo do principal autor que eu usei na tese, que é o Bronfenbrenner, ele fala nessas relações de amizade, as relações diádicas, as tríades, enfim. Essa relação, ela é por si só já educadora. E isso a gente vê na prática.
De forma leiga, as pessoas que vão fazer academia juntas, eu vou com meu vizinho fazer academia, o dia que ele não vai eu também não me sinto animado. Ou, vamos começar uma dieta segunda-feira, Aline? Eu ligo para você e te passo a dieta que a minha nutricionista passou e para você vai ficar ótimo. Ou seja, então, depois a Páscoa ainda, depois tanto chocolate, vamos começar juntos. Então, fazer junto é algo que a escola precisa aproveitar mais. A educação tem que olhar para isso como um ambiente educativo. E a tese trouxe esse resultado, que há necessidade da educação para preparar para a vida, olhar para essas relações como promotores da educação. Né? Então, eu me educo com o meu companheiro. Né? E eu acho que isso é fantástico. Não é porque é minha, mas eu achei fantástico. E, professora, de que maneira que os pesquisadores podem contribuir justamente para a transformação dessa realidade? Pesquisas como a do Maurício e outras que a professora acompanhou como orientadora ou co-orientadora, ou mesmo participando de bancas, como que elas podem ajudar a mudar essa realidade, incomodar a escola, oferecer mais esse papel? Como que isso funciona? Cada vez mais o espaço da pesquisa, que não necessariamente é somente para a academia, está presente na escola, como a participação em projetos, né, os eventos de extensão, as discussões cotidianas. Então, esse acesso ao resultado das pesquisas não pode ficar escondido nas bibliotecas, mas elas precisam também não se tornar, o texto acadêmico não chega à escola, mas a forma como os resultados podem transformar em novas ações, principalmente no processo de formação de novos professores. Então, esse é o nosso grande desafio. O professor Maurício é professor, é psicólogo, né? E ele, como professor, como psicólogo, como um ator, um agente desse processo, vai estar contribuindo com um novo grupo, com novas formas de mostrar. Então, não criar um único meio ou um único modelo de entender a produção do conhecimento, isso é importante, né? Então, os programas de pós-graduação normalmente são organizados em linhas de pesquisa e as interfaces entre as linhas de pesquisa são fantásticas, porque não é só dominando tais autores ou não, mas como que aquele espaço de produção vai repercutindo. Então, isso é possível. Nós trabalhamos no setor de educação com a formação de professores de todas as áreas, né? Inclusive a pedagogia, mas o químico, o professor de física, o professor de biologia, enfim, todas as áreas, matemática. E nessas interfaces das áreas do conhecimento, ali também existe essa vida, né? Esse adolescente que está borbulhando de hormônios, né? E eu acho que a adolescência foi muito generosa com as meninas, porque as meninas hoje estão cada vez mais belas, sim, mais exuberantes, né? E essas diferenças e essa forma de como o adolescente se relaciona nesse período, menino em puberdade, menina em puberdade, mas já com um corpo de mulher. Como que daí nós, professores, também olhamos para essas crianças em desenvolvimento e não a preconizamos para ser um adulto ou cobramos delas atitudes que depois, na fase adulta, que elas vão ser cobradas. Então, essa condição, né, eu retomo essa questão. O adolescente, ele vive uma condição da qual ele precisa compreender em que situação ele está. Né? Se ele está numa balada, se ele está no meio, se ele está com o grupo. E como que o professor Maurício vai trazendo essa relação da corporeidade e os hábitos conscientes. Né? Então, o resultado das interfaces, novamente colocando, das condições a qual ele vive, no seu meio familiar, no seu meio escolar, no seu meio de grupos de amigos, nas suas práticas esportivas ou de atividades, nas suas práticas de lazer e de cultura. Nós não podemos deixar de esquecer que tem várias questões trazidas para o adolescente na arte, na poesia, que ele pode expressar a sua condição de imagem de corpo e da forma como ele vive, riquíssima. E ele tem essa condição, ele tem esse potencial, a gente que precisa olhar mais para ele.
Maurício, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada Obrigado. pela presença. Obrigada, professora. Eu que agradeço, Aline, agradeço mais uma vez, Maurício, Obrigado, por estar aqui professora. com você. Obrigado, Aline. Foi um prazer. Muito obrigada. Hoje nós falamos no Em Tese sobre a pesquisa de doutorado do Maurício no programa de pós-graduação em educação da UFPR. O material está disponível no banco de teses e qualquer pessoa pode acessar sem nenhum custo. Curta a UFPR TV nas redes sociais e acompanhe as nossas publicações. Obrigada pela companhia e até a semana que vem.